Fé em Cristo, vivendo os sonhos de Deus. Começa agora mais um culto direto da Igreja Batista Fé em Cristo. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, por você estar conosco, reunidos aí através do nosso canal, da web rádio, do nosso site. Bendito é o nome do Senhor por esse acesso que nós temos e que nós possamos juntos assim adorar o nosso Deus, porque as barreiras, esse tempo não é empecilho para adorar, mas é motivo para nós o adorarmos mais ainda, porque nele está a nossa segurança, nele está a nossa vida, a nossa eternidade. Por isso, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 10. João 10, versículo 5. João 10, 5. A palavra de Deus diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou e tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Essa palavra diz que Jesus Cristo é o nosso bom pastor. E a prova dele ser o bom pastor é porque ele não é o ladrão, ele não é o mercenário, aquele que apenas quer ganhar, aquele que pensa o benefício próprio. Mas em todo tempo Jesus pensou em nos beneficiar, em nos salvar. E por isso ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. E a palavra de Deus disse que ele é aquele que tem autoridade para dar sua vida, mas também é aquele que tem autoridade para reassumi-la. E ele deu a sua vida e ele ressuscitou, porque ele é Deus poderoso, que ressuscitou dentre os mortos. E ele disse que aquele que não é ovelha não vai ouvir a voz dele. E nesse tempo nós temos ouvido tantas vozes, tantas notícias, tantos fake news, tantas informações. Mas a palavra do Senhor está dizendo que o bom pastor está falando nesse tempo. E que aqueles que são ovelhas de Cristo vai ouvir essa voz, vai entregar o controle nas mãos dele, vai se render, vai se humilhar, vai dizer: Senhor, eu reconheço que tu és o meu pastor, eu reconheço que eu sou ovelha do teu aprisco. Por isso nesse tempo eu me rendo, eu entrego a minha agenda, eu entrego os meus sonhos, eu entrego os meus projetos, eu entrego os desejos do meu coração, eu entrego tudo, Jesus, porque o Senhor é o pastor que se deu para me salvar. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos porque não existe outro Deus como o Senhor. Um Deus que nos constrange porque o Senhor escolheu se dar no nosso lugar. Se nós tivéssemos sido sacrifício naquela cruz, Deus, não teria feito efeito algum sobre a humanidade. Mas quando o Senhor se deu, quando o Senhor se entregou, quando o Senhor venceu a cruz, quando o Senhor venceu a morte, quando o Senhor venceu o inferno, o Senhor comprou as ovelhas que são tuas. Por isso, eis-nos aqui, Senhor. Nós somos a tua igreja, nós somos a tua noiva, nós somos as tuas ovelhas, Jesus. E nós te pedimos, cessa toda voz que não é do Senhor. E faz-nos ouvir apenas a tua voz e seguir a tua voz, seguir a tua direção.
Sabemos que não é para nós orarmos apenas por cura, mas é um tempo de nós olharmos para as nossas vidas e fugir do pecado, fugir da iniquidade, fugir do engano, fugir da mentira, fugir da aparência do mal, deixar a idolatria, deixar a maldade, deixar o engano, porque nessas coisas o bom pastor não está, e por isso nós não queremos estar nelas mais, Senhor. Por isso que nós possamos ouvir a Tua voz e entregar o controle das nossas vidas de uma vez por todas. E viver, meu Pai, apenas aquilo que é direção do Senhor. Porque nós queremos a eternidade que o Senhor conquistou para mim. E que o Senhor conquistou para cada um que está nos ouvindo nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos adorar o nosso bom pastor. Porque Ele é digno. Aleluias. Meu bom pastor, meu conselheiro, você é tão bom, você é tão bom, você é tão bom. Eu não quero perder o tempo que temos. Minha relevância é estar em Ti, pois quando estou em Ti, te entrego o controle, te entrego o controle, te entrego o meu controle, pois quando estou em Ti, te entrego o controle, te entrego o controle, te entrego o meu controle. Eu vou me lançar em Teus braços de amor e ganhar meu tempo em Teus braços de amor. Eu já ganhei meu dia, Tu és minha alegria, meu único louvor. Eu não quero perder o tempo que temos. Minha relevância é estar em Ti, pois quando estou em Ti, te entrego o controle, te entrego o controle, te entrego o meu controle, pois quando estou em Ti, te entrego o controle, te entrego o controle, te entrego o meu controle. Eu vou me lançar em Teus braços de amor e ganhar meu tempo em Teus braços de amor. Eu já ganhei meu dia, Tu és minha alegria, meu único louvor. Enquanto recebo o Teu amor, eu corro e não me perco, eu sigo a nuvem, descanso em Ti, te entrego o controle, te entrego o controle, te entrego
controle, te entrego o meu controle. Eu vou me lançar em teus braços de amor e ganhar meu tempo em teus braços de amor. Eu já ganhei meu dia, tu és minha alegria, meu único louvor. Amada igreja, eu creio que Deus nos parou nesse tempo, porque talvez nós temos louvado sonhos, talvez nós temos louvado projetos, talvez nós temos louvado uma vida financeira bem-sucedida, talvez nós temos louvado um relacionamento, pessoas, casa, carro, objetos. Talvez nos últimos tempos você teve a oportunidade de congregar, você teve a oportunidade de estar na casa de Deus, mas você falou não para o Espírito de Deus. Você falou, não, hoje eu não vou. Hoje eu vou ficar em casa. Hoje eu vou curtir a minha casa. Hoje eu vou ver televisão. Não, hoje eu vou estudar mais um pouco. Não, hoje eu vou parar para poder fazer contas. Hoje eu vou fazer outra coisa, mas eu não vou congregar. E talvez hoje o seu coração está ardendo. É porque o Espírito de Deus está dizendo a você, se arrependa, porque eu estou pronto para te perdoar. Que você possa nesse dia desejar estar na casa do Pai, estar congregando. Hoje você que congrega na sua casa, na sua família, adore a Ele, porque o mesmo Deus que está aqui conosco nesse lugar, Ele está aí com você. Então adore a Ele e diga, Senhor, quando nós voltarmos a nos reunirmos na Tua casa, como família, como corpo de Cristo, ali eu quero estar. Eu quero ter um compromisso com o Senhor. Eu quero ter um compromisso com o Teu corpo. Eu quero ter um compromisso com a Tua igreja, porque fora da igreja Cristo não está. Se você quer andar na presença de Deus, você precisa estar na igreja. Você precisa ter compromisso com a igreja. Você precisa ser igreja. Então nesse tempo o Senhor nos para. Então nesse tempo o Senhor tira o controle das nossas mãos. Então nesse tempo o Senhor apaga a nossa agenda. Então nesse tempo o Senhor cessa os planos, o Senhor cessa os projetos e faz com que nós venhamos a nos voltar para Ele, e faz com que nós venhamos olhar para Ele, e faz com que nós vamos parar de ouvir as músicas seculares e ouvir apenas a voz de Deus, apenas a adoração àquele que é digno, e declarar que nós entregamos o controle, que nós nos lançamos nos braços dele, porque Ele é o bom pastor. O seu sonho, os seus projetos não é o seu pastor. Não deixe essas coisas te guiarem. Não tome decisões por essas coisas, mas tome decisões por aquilo que o bom pastor ministrar sobre você. Quando você ouvir a voz dele, cessa as outras vozes e siga, sem olhar para a direita e sem olhar para a esquerda. Siga a voz dele, siga a direção dele, e que seja um tempo de verdadeiramente Ele ser o nosso único louvor. E chega de perder tempo com outras coisas. Nossa relevância está em Cristo Jesus Cristo. O nosso tempo é ganho quando nós estamos nele. Fora dele nós só perdemos. Por isso faça dessa canção a sua oração. E pare de resistir a Deus e se lance e se entregue a Ele, em nome de Jesus. Eu vou me lançar em teus braços de amor e ganhar meu tempo em teus braços de amor. Eu já ganhei meu dia, tu és minha alegria, meu único louvor. Diga mais uma vez, eu me lanço. Eu vou me lançar em teus braços de amor e ganhar meu tempo em teus braços de amor. Eu já ganhei meu dia, tu és minha alegria,
meu único louvor. Aleluia. Nós adoramos ao Senhor Jesus por essa verdade, porque nós temos um braço de amor que nos acolhe nesse tempo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias, capítulo 3. Malaquias 3, versículo 10. Talvez você está aí, pastora, realmente eu fiquei um tempo sem congregar e eu estou arrependida, aleluia. Deus não se agradou de quando você se afastou, mas Deus se agrada quando você se arrepende. Esse é o tempo, essa é a hora. E nesse tempo talvez nós deixamos de dizimar, nós deixamos de ofertar. E Deus agora, Ele está nos dando essa oportunidade via a conta corrente. Você que não pode, que não tem como, sair de casa, Deus nos dá essa oportunidade. Malaquias 3, versículo 10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 18 diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Igreja, esse é o tempo que Deus está nos provando, mas não para que nós sejamos reprovados, é para que nós sejamos aprovados. Você pode assim fazer a sua oferta, fazer o seu dízimo via a nossa conta corrente, a conta aqui da igreja, e assim continuar honrando o Senhor com seus bens, com toda a sua renda. Nesse tempo que talvez nós tínhamos tempo de comprar algo, de fazer algo, e nós estamos assim, tendo que evitar de sair para comprar as coisas. Então o teu recurso nesse momento não está adiantando até sobre a vida daquele que tem muito recurso. O que nós aprendemos com isso, igreja? Que tudo que nós temos só tem valor se estiver em Deus, se estiver consagrado a Deus. A sua vida financeira, ela precisa dessa proteção de Deus. E quando você dizima, quando você oferta, Deus, Ele tem compromisso com você. Se você tem pouco, Ele te sustenta com pouco. E Ele pode te dar mais à medida que você decidir ser mais fiel a Ele, à medida que Ele aumenta a sua renda. Não adianta ter muito se não for dado ao Senhor aquilo que é a parte dEle, porque a pessoa ela vai perder tudo. Ela não vai perder só o que ela não está dando, ela vai perder até o que ela não tem, porque é isso que a palavra de Deus diz. Então você que está aí com esse desejo de ofertar, de dizimar no seu coração, seja grato, porque é o Espírito de Deus que move em nós, e que você possa assim anotar a nossa conta, que você possa assim fazer o seu depósito, o seu dízimo, da sua oferta, porque mesmo com as portas da casa do Senhor fechadas, o prédio fechado, porque a igreja não fecha, nós somos a igreja, nós continuamos tendo despesas, nós temos que honrar os nossos compromissos. Então, mais do que nunca, nós precisamos do milagre do Senhor para manter essa estrutura. Mas, por outro lado, nós temos uma certeza que Jesus é o Senhor desse lugar. Esse prédio, essa igreja, não são da liderança, não são dos pastores, nem das ovelhas que aqui estão, mas esse prédio é do Senhor dessa igreja. Toda essa estrutura, tudo que nós temos é do Senhor Jesus Cristo. Por isso nos dá confiança, isso nos dá fé. Então que você possa obedecer, porque Deus diz que a obediência é prova de amor. Jesus provou, porque a Bíblia diz que Ele foi obediente até o fim, até a morte, e uma morte de cruz. Então nós provamos que amamos quando nós somos obedientes. Então obedeça ao Senhor sobre o seu dízimo, sobre a sua oferta. Obedeça ao Senhor em tudo aquilo que o Espírito de Deus tem te dado direções. Não negocie com Deus, apenas obedeça. A nossa agência, anote aí, é 0316, dígito 6. A nossa conta corrente é 60319, dígito 8, Banco do Brasil. Eu vou repetir novamente. A nossa agência é 0316, dígito 6. Conta corrente 60319, dígito 8, Banco do Brasil. Que você possa estar obedecendo ao Senhor e adorando a Ele com seus bens, com seu recurso.
Porque nós somos a noiva de Cristo. E a noiva, ela obedece por um motivo, porque ela sabe que Deus há de voltar. E nós queremos ir quando Ele voltar. E Jesus vai voltar para buscar aqueles que o aguardam. E aqueles que o aguardam são aqueles que o obedecem. Então a noiva é aquela que persevera, mesmo em tempos difíceis. Ela persevera, obedecendo ao seu noivo amado. Por isso vamos adorá-lo com essa canção que diz que quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora. Nós temos um desejo de encontrar com o nosso Deus, com o nosso noivo amado, entre as nuvens, e ali vivemos o nosso casamento para toda uma eternidade, em nome de Jesus. Você me chama de minha noiva, e eu te chamo de meu amado. A cerimônia foi marcada, já está tudo preparado para o grande dia que virás cortando os céus. Entre as nuvens eu o verei, vindo ao meu encontro para a eternidade. Me levar, como eu espero nosso casamento. Como eu espero nosso casamento. Como eu espero nosso casamento. A cerimônia foi marcada, já está tudo preparado para o grande dia que virás cortando os céus. E entre as nuvens eu o verei, vindo ao meu encontro para a eternidade. Me levar, como eu espero nosso casamento. Como eu espero nosso casamento. Como eu espero nosso casamento. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora. 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 Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora, que o trovão brilhará. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora, anunciando a entrada. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora, que a trombeta soará. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora, anunciando a entrada da noiva no céu. A entrada
nosso casamento. Ah, como eu espero o nosso casamento. Ah, como eu espero o nosso casamento. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora, anunciando a entrada da noiva no céu. A entrada da noiva no céu. Ah, como eu espero o nosso casamento. Jesus, que o Senhor possa receber o nosso dízimo, a nossa oferta, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma. Nós declaramos que tudo é teu, Senhor, e que o Senhor venha sobre nós, Pai, com a tua proteção, por amor ao teu nome, pela tua fidelidade. Nós dependemos da tua proteção, Senhor. Deus, nós entregamos ao Senhor, porque nós queremos essa eternidade que nós cantamos. Nós queremos uma eternidade com o nosso noivo amado. Por isso, Jesus, que o coração do Senhor venha se alegrar nessa hora com a noiva que se reúne em casa, com a noiva que não abriu mão de estar ali, meu Pai, buscando o Senhor, buscando o teu nome, mesmo não podendo estar aqui, meu Pai, na igreja, mas estar na sua casa com os seus. Entenda que Deus está fazendo grandes coisas nesse tempo, igreja. Quando nós voltarmos para aqui, para este local, o Senhor já terá feito tantas coisas, o Senhor terá nos amadurecido, nos feito crescer. E aquele que é da sua casa, que não vinha à igreja, ele vai passar a vir em nome de Jesus, porque eu declaro esse tempo sobre a nossa casa, sobre a nossa parentela. Receba a nossa adoração, Jesus. Receba a nossa gratidão por poder ter acesso à tua presença, por poder conhecer o Senhor e saber quem o Senhor é. E por saber quem o Senhor é, nós sabemos que o Senhor está tão acima da realidade que nos cerca. Por isso nós te adoramos e declaramos a honra, a glória, o louvor e o domínio ao teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, que Deus esteja com você neste momento. Nós estamos aqui para mais uma reunião, mesmo que online, com as cadeiras vazias, com o templo vazio, mas nós sabemos que nós somos o templo e por sermos o templo, o Espírito Santo de Deus, ele mora em nós. A grande verdade é que nós estamos acostumados a congregar, a nos ver, a cumprimentar, a reunir, não é? E ali a gente sente muita falta, e graças a Deus porque nós estamos sentindo falta, e a nossa oração deve ser para que aqueles que não estão sentindo falta, que passe a sentir também, e quando essa onda passar, possamos assim estarmos juntos, não é? Ali na ceia do Senhor, no café da comunhão, no culto nos lares, na escola ali pelo domingo, mas nós estamos neste tempo agora, em parar tudo, cultuarmos a Deus na nossa casa. Então que você possa abrir a Bíblia, graças a Deus que Deus nesse tempo nos deu a tecnologia, não é? E é claro, muitos preferem ali a imagem, mas nós não precisamos da imagem, nós precisamos que a palavra ela entre pelo nosso ouvido e caia lá no nosso coração. Não tem problema ver, mas se você me ouve agora, é suficiente para o Espírito Santo de Deus fazer ou completar a boa obra na sua vida. Mediante tantas palavras, eu quero trazer uma palavra pastoral para a sua vida, para o rebanho que precisa de uma palavra de conforto, de consolo, de verdade,
tantas situações, mas nós precisamos ficar aqui na palavra de Deus. 1 João 5, o versículo 13 em diante, nós vamos ler até o 19. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, sendo a sua vontade, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Como de costume, vamos orar e pedir ao Senhor para falar conosco. Pai, em nome de Jesus, nós já te louvamos. Pai, nós já, meu Pai, entronizamos o Senhor através dos louvores. Mas agora, Senhor, nós queremos que a Tua palavra venha de encontro à nossa vida em tempos difíceis. Venha de encontro à nossa vida, meu Pai, em tempos que nós estamos parados. Encontro, meu Pai, das nossas vidas em tempos de tribulação, de angústia, de tristeza, de incerteza. Fale com cada um agora, meu Pai, mudando a nossa história, mudando a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta. É como se nós estivéssemos aqui na igreja, porque nós somos a igreja. Eu espero que agora você esteja reunido na sua casa. Talvez você está só, mas eu quero dizer que o Espírito Santo está aí com você, logo o Pai é contigo. Mas em meio a tantas notícias, tantos vídeos que você deve estar recebendo ali pelo WhatsApp, tantas pregações disponíveis no YouTube, tantas críticas vindas até do povo de Deus, tantas turbulências, seja ela na política, na economia, mas também diante de mudanças de hábitos simples, em que nós havíamos até esquecido ou jamais tínhamos praticado, mas também diante de incertezas sobre o dia de amanhã, a Bíblia continua nos trazendo verdades. O cenário é de incerteza, mas a palavra de Deus continua sendo verdade. E a palavra pastoral nesses dias para você é: lute para que seu amor ao Senhor e ao próximo não se esfrie. Se antes, com as portas abertas, se antes você podendo abraçar alguém, talvez você não dava um abraço, se antes você poderia cumprimentar uma pessoa, hoje nós temos que esforçar para não cumprimentar. Se antes você podia se aproximar de alguém, hoje você tem que se esforçar para ficar a 2 metros de distância, mesmo sabemos, é passageiro, mas nós temos que entender que eu preciso me esforçar para que o amor não se esfrie nesse tempo, porque nesse tempo nós já estamos sendo forçados a tomar atitudes e até mesmo sermos mais frios ali naquele momento. Já pensou você orar com alguém, está do lado da pessoa, não pode encostar a mão na pessoa, não pode dar um abraço de consolo, é esse tempo, mas neste tempo você e eu então nós precisamos juntos lutar para que o amor não se esfrie, como lá está dizendo que de muitos irão se esfriar. Depois você lê ali Mateus no capítulo 24, precisamos entender isso e orar, lutar para não ficarmos passivamente só ouvindo e vendo notícias, senão você vai gastar 24 horas, daqui a pouco você vê uma profecia, daqui a pouco é uma pregação, daqui a pouco é um vídeo, daqui a pouco é o jornal, daqui a pouco é alguém falando, depois é o outro criticando. Não, nós precisamos saber até o que está acontecendo, mas eu não preciso e não posso ficar passivamente só
ouvindo e vendo notícias, mas há um momento que eu tenho que partir para a ação, que é buscar a Deus e fazer aquilo que Ele, o Senhor, te ordenar neste tempo. Eu não sei o que Ele vai te ordenar. Às vezes Ele vai te ordenar parar tudo na sua casa, às vezes Ele vai te ordenar orar, às vezes Ele vai te ordenar perdoar alguém, às vezes Ele vai te ordenar a pedir perdão para alguém nesse tempo, mesmo que você não possa se deslocar. Às vezes o que Ele vai te pedir é para você se aquietar, para você ficar em casa, para você não sair, para você tomar os cuidados que as autoridades, sejam elas da área da saúde, sejam elas, né, os presidentes, prefeitos e governadores, sejam todos eles, às vezes o que Deus vai te pedir é obedeça por questão de prudência, obedeça por questão de saúde, obedeça, esse é o tempo. Eu não sei o que Deus vai te ordenar, talvez Ele vai te ordenar a você a orar mais, a buscá-lo mais, a deixar com que Ele faça o trabalho na sua vida que Ele precisa fazer. Seria tão bom se nós estivéssemos aqui agora, domingo pela manhã, juntos, mas nós estamos juntos agora no mesmo Espírito, estamos juntos ali com o Senhor e através do Espírito Santo. Então você que me ouve agora pelo aplicativo, talvez você está me ouvindo pelo YouTube, então que você possa compartilhar essa mensagem com alguém. Eu quero aqui concentrar em 1 João no capítulo 5, no versículo de número 13. É tão interessante porque Deus, Ele fala conosco a todos os instantes. Esse texto é o meu devocional desse momento aqui que parei para gravar essa ministração. Eu não precisei buscar outra palavra na Bíblia inteira, eu precisei abrir ela do jeito que eu iria abrir mesmo. E quando eu abri no meu devocional de hoje, que a sequência, então, é o que Deus falou e eu quero compartilhar com você. Olha o versículo 13: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Preste bem atenção, está escrito que tendes a vida eterna, saberdes que tendes a vida eterna. Para aqueles que confessaram, para aqueles que estão confessando agora Jesus como Senhor e Salvador, crendo que Ele é o Filho de Deus, o Messias, o ungido, o Cristo, o Salvador, o Senhor, sim, esses que estão com pecados confessados e perdoados, esses têm a certeza da vida eterna, e é essa certeza, é para este tempo que Deus então mandou escrever essa palavra, para que em meio a esse cenário já traçado aqui, e que você está percebendo a cada dia, você então possa ficar firme nessa verdade, que você que tem Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, você tem a vida eterna, e não é um vírus como esse, não é uma doença como essa, que vai te tirar a vida eterna. Não é isso. O que nos tira a vida eterna são os pecados, mas quando eu me arrependo, quando eu os confesso, quando eu os deixo, quando eu alinho, resolvo a minha vida. Talvez tem coisas que você precisa resolver, não depende apenas da oração, você vai orar, mas vai precisar deixar. Não tem como eu orar, pedir perdão a Deus e no mesmo segundo eu estar na mesma posição de daqui a pouco. Vai precisar tomar atitudes. Talvez pessoas vão ter que se afastar. Aqueles que estão em relacionamentos não aprovados por Deus, não alinhados por Deus, não feitos da forma que Deus pediu para fazer, nesse tempo talvez vai ter que ir um para um quarto e o outro para o outro, porque se você ora e arrepende, não dá para ficar do mesmo jeito, mas também não vai ter como ir lá resolver, porque está tudo parado. Então talvez você vai ter que ir para um quarto e o outro ir para o outro quarto, e depois que a onda passar, você vai lá e vai resolver, porque meus irmãos, se depois que essa onda passar, eu e você estivermos aqui e nada mudar na nossa vida, então não vai ter adiantado de nada vir essa onda sobre nós, porque é isso que vai acontecer. Essa onda, ela vai passar, o vírus vai acabar, nós sabemos, pode durar 5, pode durar 6 meses, pode durar mais tempo, até menos tempo, mas vai passar, porque ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores, e daí a algum tempo virá uma outra onda, talvez toque lá nas águas do mar, talvez toque em outra área, virão ondas, até que tudo se cumpra. Então olha o que está escrito: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros, quem que tem a vida eterna? Ele escreveu aqui, aquele que crê no Filho de Deus. Você já tem, não é, aquilo que é mais importante,
que é a vida eterna se você já crê no Filho de Deus. E lá é melhor do que aqui. Apocalipse diz que não há pranto, diz que não há luto, diz que não há dor, diz que não. Mas ao mesmo tempo nós precisamos nos preparar para os próximos dias. Não queremos ver nada de ruim acontecendo, mas caso a gente veja, nós iremos manter a nossa fé no Senhor. Se pessoas, né, que estão até próximas, pessoas que a gente conhece, não aguentar essa onda e partir, nós precisamos continuar firmes. Precisamos nos preparar. E como que eu me preparo? Quando eu creio naquilo que Deus escreveu, quando eu tenho certeza. Se você tem Jesus, se você está firme, não duvide, fique firme que você tem a vida eterna, e mesmo que morra, ainda viverá. Esta é a mensagem? Esta é a mensagem? Agora a chave está aqui, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Muita gente crê em Deus, mas também crê em outros nomes. Para fazer uma reza, uma novena, para buscar de outra forma. Não é isso. Não é isso. Deus está dizendo, é para aqueles que creem no nome do Filho de Deus, é para aqueles que creem em Jesus, é para aqueles que têm apenas Jesus como intermediador. Se você não tem, se arrepende agora e fala: Jesus, eu quero que você seja o único na minha vida. Por quê? Porque Jesus é a porta. Se não for por Ele, não tem como eu acessar a Deus, não tem como eu acessar o Pai, e Ele é o único, então eu preciso ficar nesse único. E se você já está nesse único, então que você viva aquilo que Ele tem te ordenado, aquilo que Ele tem te ensinado, que você busque a Ele nesse tempo e leve a outros a buscar. Talvez você não vai poder ir numa casa levar essa palavra, mas o status do seu WhatsApp, ele pode alcançar tantas vidas. A sua rede social, Instagram e Facebook, pode alcançar outras vidas. Não é tempo de nós criticarmos esse ou aquele nas redes sociais. Não é tempo de nós espalharmos fake news. Se você recebe alguma coisa e você está em dúvida, só de jogar no Google e vai te mostrar que aquilo está errado. Não compartilhe, mas fale a verdade, coloque um versículo, não faça comentários que vai ofender ninguém, põe apenas o versículo. O Espírito Santo, ele não precisa de defensor, ele não precisa de advogado, somos nós que precisamos. Então você apenas coloque lá, transmita essa mensagem para outras pessoas. No versículo 14, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E esta é a confiança. Confiança fala de fé. Fé, eu lembro que é a certeza das coisas que se esperam. Eu espero o céu, eu espero a glória, eu espero o favor de Deus, eu espero o plano de Deus. Então eu preciso ter certeza, eu preciso ter confiança. Ele está dizendo, e esta é a confiança. Qual confiança? Em saber que nós temos a vida eterna ali por meio deste caminho chamado Jesus Cristo. É isso que te dá confiança. Eu não sei se as empresas todas irão fechar, eu não sei como nós iremos ficar, se as cidades ficarão todas fechadas, assim como já aconteceu, e isso também está na palavra de Deus, mas o que você precisa ter é confiança. Eu não sei se nós vamos precisar fazer até uma escala do que vamos cozinhar pela manhã e do que vamos cozinhar à noite. Eu não sei como vai ser, se nós teremos energia, não sei, mas a nossa confiança precisa estar aqui na palavra e nessa certeza. Não deixe nada, não deixe o diabo roubar isso de você. Fique firme na fé, certeza das coisas que se esperam, mas também a convicção de fatos que não se vê. Eu vejo gente convertendo nesse tempo, eu vejo gente se aproximando de Jesus nesse tempo, eu vejo a gente passando por toda essa turbulência, aí eu vejo a gente caminhando e vencendo o Jordão, mas eu também vejo o tanto que Deus já falou nesses últimos tempos, o tanto que Ele falou vindo aqui desta plataforma. Se você ouve a palavra, se você pegou, se você anotou, se você ouvir as pregações de novo, elas estão lá no aplicativo, você vai ver que Deus já estava nos preparando para vivermos esses dias que nós temos vivido. Deus falou nos últimos tempos sobre a volta dele, tantas vezes aqui, por esse microfone que eu vos falo, também falou sobre atravessar Jordão, também falou sobre se livrar de pecado, também falou sobre buscar ao Senhor não por uma regra, também falou tantas coisas. Deus nos preparando para esse tempo,
Deus nos preparando para esse momento, e nós precisamos entender, ainda não é o fim, virá tantas coisas, muito Deus tem planos ainda para se cumprir, mas eu preciso entender que é com Ele, e estando com Ele, Ele vai me guardar. Então Ele está dizendo, esta é a confiança, confie nele, confie na verdade, confie na palavra. Se você está firme, prossiga confiando. Se você não está, é tempo de se firmar. Não firme em outras coisas, firme em Jesus, firme na palavra dele, para a glória de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É interessante porque fala segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus. Talvez a minha vontade, a sua, é que esse vírus morra agora, que todo mundo pare de sentir coisas, que todo mundo saia dos hospitais, que todo mundo volte para suas casas, que o trabalho volte, que o dinheiro volte a circular, que a economia pare de ter esses picos. Talvez seja essa a nossa vontade, mas nós temos que orar, nós temos que crer na vontade de Deus, porque Ele é soberano, Ele não perdeu o controle, Ele já sabe o que nisso vai dar. Então, neste momento, será qual é a vontade de Deus? Porque se Ele me ouve de acordo com a vontade dEle, eu preciso orar, Senhor, qual é a Tua vontade acerca disso na minha vida, acerca disso na minha família, acerca do que eu estou pensando, acerca do que eu estou vivendo, acerca do que nós estamos passando, qual é a vontade? E quando Deus te responder, você vai focar e orar segundo a vontade, porque esse texto fala que há poder na intercessão, há poder na oração, mas eu tenho que orar segundo a vontade de Deus. Arrependimento aos corações, ali com o ato de deixar o pecado. Eu penso que essa é uma das vontades de Deus para esse tempo, que haja arrependimento nos corações. A palavra de Deus diz que Ele não levou em tempo, Ele não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora Ele notifica a todos os homens em toda parte. Está escrito em Atos 17:30, que se arrependam. O arrependimento aos corações, com o ato de deixar o pecado. Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Essa é uma das orações que eu e você podemos fazer. Senhor Deus, que eu possa me arrepender, que eu possa me arrepender, que o meu vizinho se arrependa, que os meus familiares se arrependam, que eles deixem o pecado. Senhor Deus, então Ele está dizendo que se eu pedir alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele vai me ouvir, e nós precisamos pedir o que Ele quer. Nós precisamos interceder por aquilo que é plano de Deus. Vamos pedir então por arrependimento. Vamos pedir para que o povo de Deus espalhado nos 4 cantos da terra se posicione, volte ao primeiro amor, faça aquilo que é a vontade de Deus, porque nós estamos vendo megas estruturas, igrejas para 2.000 lugares, 3.000, 5.000 lugares. Nós estamos vivendo esse tempo de ver todas as cadeiras vazias, como eu estou vendo aqui agora. Quer dizer que a nossa confiança não está na estrutura, não está na cadeira, não, a nossa confiança precisa estar no Senhor, e é por isso que Ele ouve quando eu peço aquilo que é da vontade dEle. Meu Deus, talvez Deus esteja falando com você, como Ele está falando comigo agora. Outro ponto, a salvação para aqueles que não têm. Nós sabemos, a palavra diz que é aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós podemos pedir isso, pedir para que seu pai, sua mãe, seus irmãos vivos, que eles se convertam. É uma oração que Ele vai ouvir. Senhor, que a minha casa possa servir ao Senhor, que o meu vizinho, meu amigo, meu colega da escola, o meu diretor, meus professores, que eles se convertam, que eles invoquem teu nome. Ou seja, precisamos pedir isso, sabe? Podemos pedir para Ele nos guardar, podemos pedir tantas coisas, mas Ele, na verdade, Ele quer ouvir essas orações de um povo que está preocupado com aquele que não tem, aquele que tem preocupado com aquele que não tem. Então é um alvo da nossa oração, salvação para aqueles que não têm. Porque se esse que não tem invocar o Senhor no leito do hospital, meu Deus, ele poderá ser salvo se arrepender. Se esse que não tem invocar o Senhor na rua, meu Deus, Deus pode fazer. Então eu preciso orar por ele. Quer ver outro ponto que nós precisamos orar? O nosso amor não se esfriar, e sim
aumentar neste tempo que nós estamos passando. Você pode orar, isso vai ser segundo a vontade de Deus. Podemos falar: Senhor, sabemos que o amor de muitos vai se esfriar, mas eu não quero ser muitos, então, Pai, que eu fique aquecido em Ti, que eu bote louvores na minha casa para adorá-lo, que eu vá para a Tua palavra, que eu saia dos compromissos que não Te agrada, que o meu amor pelo Senhor cresça, e também o amor pelos irmãos, o amor pela família na fé, o amor por aqueles que precisam do meu amor e da minha atenção, pode ser um alvo de oração. Que mais? A lista é grande. Sermos a igreja nesse momento tão delicado para aqueles que ainda não são a igreja, também pode ser a minha oração, porque a palavra disse que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele vai nos ouvir. O que eu preciso pedir? Eu preciso pedir para ser a igreja. Meu Deus, e que o Senhor nos perdoe, naquele momento que nós poderíamos ser a igreja, nós poderíamos levar uma palavra de consolo, nós poderíamos, mas por causa da nossa falha, nós não podemos naquele momento, nós não testemunhamos naquele momento. Nós tivemos ali uma oportunidade de ser repreendido, ao invés de nós levarmos a palavra do Senhor naquela hora. Então, por isso que eu e você precisamos ter a nossa vida alinhada e orar ao Senhor. Eu quero ser a igreja nesse momento tão delicado para aqueles que ainda não são. E você vai ser como? Orando. Você vai ser como? Gravando um áudio para aquela pessoa, mandando uma mensagem que você tem acesso àquela vida que outros não têm, ajudando às vezes dentro daquilo que Deus te ordenar e colocar no seu coração. Então ele disse que nós temos que orar segundo a vontade dele, e a vontade de Deus, ela está aqui na palavra de Deus, é importante. É por isso que a gente fala, é por isso que nós estamos falando já há muito tempo. Faça o devocional, leia a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos tendo aqui a tecnologia, mas se acabar a energia, se alguma coisa acontecer no servidor, para que você me escute, há pessoas trabalhando, há um sistema, mas se esse sistema que está hospedado, talvez lá em São Paulo, dentro de um servidor, se ninguém estiver lá para operar, se ninguém estiver lá para ali apertar um botão para poder checar se tem uma tomada funcionando, sabe o que acontece? Eu não vou poder mais gravar. Se a pilha do microfone acabar no supermercado, eu também não vou poder mais gravar. Então, nós vamos precisar voltar ali, cada um para a sua palavra de Deus. É isso que Deus, Ele está dizendo. É por isso que há tanto tempo nós estamos, como igreja, sendo preparados para viver este tempo. Mas como hoje a gente pode estar aqui para ministrar a sua vida, então nós estamos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, para que vos abstenhais da prostituição. Deus falou, a minha vontade é esta. E qual é a minha vontade? É a santificação do meu povo, é a santificação dos meus filhos, é a santificação da minha igreja. Agora, para que vocês sejam santos a cada dia, se abstenha, deixe para lá, largue a prostituição. No verso 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Sabemos o que temos visto aí no Instagram e Facebook e tantas outras situações ali neste assunto. E que nesta matéria, neste assunto, está no versículo 6, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador, Ele mesmo cuida, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo, e é esse Espírito Santo que me guia e guia você até a verdade. Com esse abalo, com esse sacode, com isso que está acontecendo no mundo inteiro, é para que todos possam olhar para dentro e ali se arrepender e ali buscar a santificação. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Não há outra vontade. Então, que nós não critiquemos, que nós não pequemos ainda mais, pelo contrário, que a gente possa ter uma vida limpa, uma consciência pura diante de Deus, nos arrependendo de tantas coisas.
coisas. De repente, você não vai poder fazer algo, não é, que é ali consertar durante esse período, durante essa onda que nós estamos vivendo. Mas você pode fazer um compromisso de, assim que você tiver condição, acertar as suas coisas, ir lá, falar, fazer aquilo que você já se comprometeu agora aí, diante de Deus, o nosso Pai. Então a vontade de Deus é essa, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E o que Ele quer? Ele quer que nós sejamos santos assim como Ele. Ele quer que a gente se desarraigue deste mundo, porque tantas situações estão acontecendo, é para nos mostrar isso. E aqui em 1 João, no capítulo 4 e no versículo 15, está escrito assim, 1 João 4,15, aquele que confessar Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Não há outra verdade, é essa a verdade. Aquele que está nesse processo de santificação, aquele que está renunciando ao pecado, permanece em Deus e Deus nele. Ou seja, há então ali a comunhão tão necessária para esses dias, e glória a Deus por isso. E por isso mesmo, aqui em 1 João 5,15 fala, e se sabemos que Ele nos ouve, porque falamos aqui, que se nós pedirmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quanto aos que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se nós sabemos que Ele nos ouve, então vem uma certeza muito grande, que Ele vai nos ouvir. Por quê? Porque você permanece nele e ele em você, porque você confessou Jesus como sendo o Filho de Deus. Eu preciso saber, eu preciso ter certeza, eu preciso ter fé. Agora, a única coisa que nos impede disso é o pecado e a iniquidade, conforme Isaías 59:2. E eu preciso me arrepender, consertar com meu Deus agora. Faça da sua sala, do seu quarto, essa atmosfera de Deus aí agora. Né? Estenda suas mãos para a sua casa, ore mesmo, não só me escute aqui, ore mesmo. Não é a hora que encerrar aqui a ministração, faça ainda um tempo de louvor, um tempo de oração, porque quando oramos também louvamos. Busque ao Senhor. No versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de João, tá? Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Aqui no versículo 17. Intercessão ao invés de julgamento. Talvez nesses tempos nós vamos ver pessoas cometendo pecado, vamos ver pessoas desviando, vamos ver pessoas se escarnecendo, vamos ver lideranças ali falando coisas que não tem nada a ver, mas nós vamos ter que tomar um cuidado, interceder ao invés de julgar, porque João aqui disse que nós precisamos interceder, precisamos orar diante de qualquer notícia que nós tivermos nesse tempo e não nos escandalizarmos, mas também não sermos motivos de escândalos. E João, aqui no seu tempo, ele dividiu em duas classes de pecado. Ele falou que tinha pecado ali naquela igreja, que não era para a morte, que Deus perdoa, e havia pecado ali naquela igreja, pecado para a morte. E aí, quais são esses pecados para a morte? Ali na igreja onde João pregava, e por isso ele escreve a carta, já existiam os gnósticos. Esses gnósticos, eles se diziam cristãos, pessoas que estavam no louvor, que ouviam a palavra, que estavam dentro da igreja, mas agora eles levantam uma nova religião, os gnósticos, e eles então começam a dizer que eles eram cristãos, mas o Jesus que veio, morreu na cruz para nos salvar, ele não era o Cristo, ele também não era o Messias prometido, e começavam a ensinar, blasfemando contra o Espírito Santo, contra a verdade de Deus, ali afirmando que Jesus, ele não veio em carne. Então João falou, olha, por esses nós não devemos nem interceder, esses pecados, eles são sem perdão, porque é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas ao mesmo tempo ele falou, há outros pecados, que se a pessoa se arrepende, ao invés de gerar morte, ela arrependida, deixando vai gerar vida. E ele então fale, ore para o seu irmão que você vê cometendo pecado nesses tempos, só leva à morte então, caso não haja arrependimento. É por isso que eu e você temos que ser canal de bênção, por isso que eu e você nós temos que orar, por isso que eu e você nós precisamos ser a igreja nesse tempo,
mas também olhar para dentro de nós e ver se há algum motivo que eu ainda preciso pedir perdão a Deus e orar para que cada um faça isso, e assim o Senhor, Ele irá perdoar. O 17 falou: toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabe, Mateus 6, 33, Mateus capítulo 6, o versículo 33, ainda é uma verdade. A Bíblia toda é uma verdade, e é uma grande verdade. Fala: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que aconteceu com a gente? A gente inverteu. Continuamos a buscar, mas a gente estava buscando tantas outras coisas às vezes, e Deus então, Ele para a sua igreja no mundo inteiro, parando todas as pessoas, para que todos possam ter essa oportunidade. Porque se a pessoa estiver em quarentena, se ela estiver em casa, ela não vai poder falar: eu não tive tempo, eu não tive tempo, eu não tive tempo, eu não tive tempo. Então está dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque toda injustiça é pecado. É o que nós lemos aqui. E se nós estivermos praticando algo que seja uma injustiça, nós precisamos parar agora, pedir perdão ao Senhor, consertar. É tempo de conserto, para que após essa onda, aqueles que ficarem aqui ainda, poderá então, ser a igreja, poderá então continuar mais firme, viver um segundo estado, melhor do que o primeiro. E aqui em 1 João 5,18, eu quero ler: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Viver em pecado é diferente de estar sujeito ao erro. Então ele falou: aquele que verdadeiramente nasceu de Deus, porque a palavra de Deus lá em João 3, você acompanhando ali a história com Nicodemos, ali fala Jesus com ele: importa-vos nascer de novo. Por causa disso aqui, aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Por quê? Porque não há brechas para ele agir. O Salmo 91 é uma verdade se nós estivermos nessa verdade, se nós estivermos nele. É assim, o Salmos 91, então ele será uma verdade na nossa vida. Por quê? Porque não há brecha. Se não há brecha, o maligno não vai me tocar. Leia para você ver com atenção o Salmo 91. Fala: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mundo afora, nesses dias morreu milhares de pessoas. Versículo 7, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Talvez agora a gente vai ver uma pessoa que a gente achava que era uma coisa, e na verdade a gente vai ver que é outra, porque com os olhos nós veremos. Não é para a gente julgar, é para ter temor na nossa vida. Você vai ver 1000 caindo ao teu lado. Olha, no mundo inteiro, você sabe qual é a quantidade de pessoas que morreu por conta do coronavírus? Nós já estamos vendo pessoas caindo ao nosso lado, caindo ao teu redor, mas está falando mesmo que caiam pessoas ao teu lado, mesmo que alguns irão morrer nesse tempo, você não será atingido. Mas como que eu e você não seremos atingidos e o maligno não vai nos tocar? Se nós não tivermos brechas, se nós estivermos em Deus, se nós buscarmos ao Senhor, se nós estivermos firmes. Aí pode ser que alguns caiam ao lado. Nós vimos, começou lá na China, milhares morrendo, foi descendo ali para a Europa, chegou ao Brasil, chegou à nossa cidade. Pessoas estão com suspeitas, talvez até já estão confirmadas a essa altura do campeonato, e a gente não sabe, estão por aí, ou em casa, ou até transmitindo o vírus, porque muitos não querem
obedecer às recomendações. Ou seja, pessoas estão caindo ao lado, pessoas estão caindo à direita, mas a promessa diz que você não será atingido. Mas eu não posso pegar o Salmo 91 e falar que ele é uma verdade se eu não estiver dentro dessa verdade. E nós sabemos que a verdade de Deus é uma só, a vontade dele é uma só, que você e eu busquem a santificação, arrepender e ficar firme. Meu Deus, essa é a verdade. Ele está dizendo que ele vai guardar, ele está dizendo que ele é o Altíssimo, ele está dizendo que ele é o Todo-Poderoso, ele está dizendo que ele tem prazer em nos salvar, em nos guardar de todas as coisas. Ele está dizendo que se nós o invocarmos, ele vai nos responder. Está no versículo 15 aqui, ele está dizendo que ele vai saciar com longevidade cada um que buscá-lo, e também vai mostrar a salvação dele para cada um. Está no versículo 16. Mas a grande verdade é que eu e você precisamos estar firmes. Como eu vou estar debaixo? Como eu vou estar namorada? Porque aquele que está namorado, ele está bem pertinho, ele está namorada. Mas quando você vê Hebreus 12, então vai confirmar a ministração, vai confirmar a palavra de Deus, para que venha gerar ali temor no seu coração. Hebreus no capítulo 12, olha o que está escrito aqui, vamos lá, Hebreus 12, 14, fala assim a palavra: segui a paz com todos. Não é tempo de guerra, é tempo de paz, busque isso. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aquele que não está em busca da santificação, aquele que não está em busca de matar a carne, ele não está debaixo da morada do Altíssimo. Por quê? Porque não tem como eu vê-lo, não tem como eu chegar próximo, não tem como. Eu preciso entender essas coisas, eu preciso entender isso. Isso é uma verdade na nossa vida, não é? Eu preciso buscar para a minha vida. E ele então no versículo 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um respasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Que eu e você possamos seguir a paz com todos e a santificação, nos arrepender. Há um lugar agora, há uma janela agora, há uma porta agora, há uma oportunidade, sim, de arrependimento verdadeiro e vivermos a vontade de Deus, porque assim estaremos debaixo da sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, ali na morada do Altíssimo. Ele vai nos proteger, iremos ver pela TV, talvez do nosso lado, e nós não iremos ficar alegres com ninguém morrendo, não é isso, mas nós iremos falar: o meu Deus tem me guardado a cada dia. O meu Deus tem me guardado a cada dia. 1 João, capítulo 5, para a gente encerrar, versículo 19. Glória a Deus, você está aí? Aleluia! Envie uma foto do seu culto doméstico para o nosso WhatsApp, 339-8436-5150. Nós iremos publicar nas redes sociais. Nos ajude a incentivar outros a buscar a Deus também nesse tempo em casa. Versículo 19, sabemos que somos de Deus. Você sabia disso? Sabemos que somos de Deus. Tem coisas que a gente esquece, não deveríamos esquecer. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O sistema jaz no maligno. Mas o povo de Deus não estava amando mais ao sistema, os planos dessa terra, do que o próprio Criador da terra. E aí então o Criador dessa terra, aquele que criou todas as coisas, ele permite que tudo isso venha acontecer, para acordar eu e você, para que nós possamos nos voltar para Ele. Glória a Jesus! Ele está no controle, e o que Ele quer? O melhor para você, o melhor para mim, mas precisamos obedecer a sua palavra. E para nós orarmos aqui no encerramento, eu quero ler ainda 2 trechos, Êxodo 15, 26, e também quero ler 2 Crônicas 7, 14. Então vamos para Êxodo 15, no versículo de número 26. Aqui tem uma palavra, e nós iremos orar para todas as nações esta palavra. Êxodo 15, o versículo 26, e disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, você está me ouvindo agora?
É mais desafiador, não é? Cultuar de casa, o WhatsApp, alguém entra, alguém toca, alguém mexe, alguém pega água, alguém vai à sala, mas é um desafio mesmo. E eu preciso vencer esses desafios a cada dia, não é? Já foi mais fácil, mas agora estamos nesse tempo. Então está dizendo, o desafio é ouvir. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, preste atenção, e guardares todos os seus estatutos, olha bem, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Aleluia, está falando isso aqui. Se você permanecer firme, se você guardar os estatutos, todos eles, você não vai vir enfermidade sobre você, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Pois eu sou o Senhor que te sara, está falando. Então eu preciso crer nessa palavra, Ele é o Senhor que me sara, mas eu preciso ouvir, eu preciso obedecer, eu não posso ser egípcio agora, eu tenho que ser povo de Deus, aleluia. Então vamos crer nessa verdade, e junto com essa verdade, a verdade de 2 Crônicas 7,14, porque ali também há uma promessa de cura, há uma promessa ali do Senhor Jesus sobre a nossa vida, mas também tem a ver com tudo que nós ministramos aqui nesta reunião pela internet, mas é uma reunião, você está aí parado, ouvindo a Deus, louvando a Deus, deixando Deus falar com você, e aqui 2 Crônicas 7,14, se o meu povo está falando comigo e está falando com você, que se chama pelo meu nome, eu creio que você chama Ele, não é pelo nome dele, Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, mas está dizendo algo aqui, se nós nos humilharmos, olha, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, é o que foi pregado durante toda essa ministração, eu perdoarei os teus pecados, eu vou fazer outra coisa, está escrito ali, eu vou sarar a terra, mas se vocês não fizerem nada disso, também não farei nada disso, é o que Deus está dizendo, Deus continua falando, olha, a palavra é mais atual do que nunca, a palavra nunca foi tão atual como está agora, por isso é tempo de orarmos, é tempo de crermos, de falar, Senhor, me perdoe por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu cometi e não resolvi enquanto eu podia, tem misericórdia de mim, Senhor, que eu não seja pedra de tropeço a outros, meu Deus, que eu possa buscar o Senhor nesse tempo, que o Senhor venha sarar a nossa terra, olha, às vezes, mais grave do que o vírus é uma doença na alma, mais grave do que o vírus são tantas coisas que a gente vive por dentro e não deixa Deus curar, não deixa Deus fazer, mas agora, feche os seus olhos para orar, talvez você está aí num círculo, você vai dar as mãos agora a quem está aí do seu lado, olha, é como se você estivesse aqui na minha frente, eu pregando aqui em cima da plataforma, porque o altar está aí dentro de você, você agora iria ficar de pé, então faça isso, mas você não está doido não, é a realidade, é esse momento agora, fique de pé para nós orarmos, quem sabe um vizinho vai ver pela janela, vai ver o seu testemunho, Daniel estava orando lá no seu quarto, e aí com a janela aberta, eles todos viram que ele estava orando, seja essa testemunha aí agora, no seu prédio, na sua casa, para os seus vizinhos, e comece a orar, porque eu vou orar daqui, mas você pode orar aí também, mediante tudo que Deus já te falou, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, ter misericórdia de nós enquanto igreja, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, a voltar o teu rosto para nós agora com misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus, é como nós lemos na palavra do Senhor, que nós possamos ter essa certeza de salvação, de vida eterna, essa certeza, fé e não medo e não dúvida, que nós possamos agora, meu Deus, a voltar nosso coração para o Senhor, Pai, mas se alguém que me ouve agora não tem certeza de salvação, possa agora se arrepender, possa agora invocar o nome do Senhor, dizendo, Senhor Jesus, eu te tomo como Senhor e Salvador da minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, eu não quero mais praticá-los, eu quero viver a tua vontade a partir de agora, não é por causa do coronavírus, mas mesmo depois que passar eu ficarei firme, porque eu entendi que o Senhor quer me salvar, eu entendi que o Senhor quer me usar, então que seja essa a sua oração, Pai, só vai contemplando, Pai, cada vida, gerando ali confiança, gerando fé nesse que me ouve, que possamos orar segundo a tua vontade, que possamos buscar a santidade, como nós então ministramos aqui, porque sem santidade nós não veremos o Senhor, e nós precisamos estar debaixo agora da tua sombra, precisamos estar na tua morada para nós sermos
guardados. Então, Deus, aquilo que for palha, aquilo que for pecado, queime dentro de nós. Nós queremos pedir, deixa queimar, queime dentro de nós, para que nós possamos viver a Tua vontade e estar em comunhão com o Senhor. Que possamos, Deus, a buscar, meu Deus, em nome de Jesus, ao Senhor, praticando a Sua justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas e que o maligno não toque nas nossas vidas, que ele não toque nas nossas vidas, não toque nas nossas famílias, não toque em nós, não toque na igreja do Senhor, que o Senhor nos guarde, ó Deus, ali debaixo mesmo do Teu poder, para que nós possamos vencer, em nome de Jesus, avançar por esse tempo e viver a vontade do Senhor. A Tua palavra falou que se nós ouvirmos, se nós praticarmos, o Senhor é esse que nos sara a terra, Pai. Ó Deus, nós não conseguimos sarar com uma vacina, nós não conseguimos sarar com a ciência, nós não conseguimos sarar com a tecnologia, nem com a política, nem com a economia, nem com, junto todos os presidentes do mundo afora. Nós pedimos ao Senhor, venha nos sarar, Pai. Nós estamos aqui, Deus, declarando que nós não conseguimos hoje, talvez nem andar na rua, nem pagar uma conta. Não, nós não conseguimos nem fazer aquilo que a gente lutou tanto dias atrás para fazer. Nós não temos condições de fazer. Nós entendemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha sarar a terra, venha sarar a Tua igreja, venha voltar os olhos da Tua igreja para o Senhor e não para aquilo que o Senhor criou. Venha nos voltar para o Senhor nesse tempo e que nós possamos fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. E eu oro também pedindo a Ti, guarde todos, a família Fé em Cristo, a família, ó Deus, do Senhor espalhado nesses 4 cantos da terra, nesses próximos dias. Nós oramos e pedimos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos continuar por aqui, orando, disponíveis também, né, em nossos telefones, né, estando a interceder pela igreja, né, neste tempo, ministrando vida sobre a sua vida. Estamos às ordens, nós não saímos de cena, nós estamos trabalhando, buscando a Deus e também prontos para caminhar com você, que é a família de Deus nesses tempos, na fé e segundo a vontade de Deus. Queremos te pedir algo, ore mesmo, faça os cultos domésticos. Nós iremos manter os nossos horários de culto, os cultos dos domingos às 19 horas, da quarta ali 7h30 da noite e também no domingo 10 da manhã, aqui pelo esse mesmo canal você vai poder ouvir até que tudo volte ao normal e nós possamos fazer ali uma grande reunião na casa do Senhor, para juntos tomarmos a ceia, para juntos declararmos até que Ele volte. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo.